Antes de ouvirem esta mensagem, gostaríamos de informar que o sermão original, pregado durante o culto, teve falhas técnicas na gravação do áudio. Por esse motivo, esta versão foi regravada posteriormente para que a palavra pudesse ser partilhada com clareza e boa qualidade. Que Deus abençoe a sua escuta. Continuamos no nosso estudo da primeira epístola de João, capítulo 2, desta vez focando nos versículos 15 a 17. Então, por favor, tenham a sua Bíblia aberta enquanto navegamos nestes versos e aprendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Esta é a palavra do Senhor. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos. Grande Pai, nós estamos aqui a ouvir a sua mensagem, a pedir que nos oriente os nossos corações através do seu Espírito Santo a ser mais como o seu Filho, Jesus Cristo, e que para ele seja toda a glória. Amém. Já pararam para refletir sobre como a vida é curta? Principalmente quando a comparamos com a eternidade. Agora, muitas pessoas vivem como se a vida fosse longa e saudável e é garantida, buscando apenas aproveitar o que está neste mundo passageiro, o que ele oferece, tais como riquezas, fama, comida, luxos e os mais variados prazeres. No entanto, se fosse possível perguntar a essas pessoas, até uma hora antes de morrerem, sobre os seus arrependimentos, que respostas acham que teríamos por pessoas que não são cristãs? Muitas provavelmente pediriam mais tempo, mas eu duvido que algumas pediriam para ter mais dinheiro, ou estariam arrependidas de não terem mais sexo, ou estariam arrependidas de não terem mais fama ou luxos. E para nós como crentes, quais seriam alguns dos arrependimentos que teríamos se soubéssemos que hoje seria o último dia de nossas vidas? Eu penso que a maioria de nós gostaria de ter vivido menos para este mundo e mais para Deus. Concordam? E com esta mensagem eu quero destacar 3 razões pelas quais devemos deixar de amar o mundo e as coisas do mundo. Isto é, primeira razão pelas quais devemos deixar de amar o mundo e as coisas do mundo é porque o mundo é incompatível com o cristianismo. Segunda razão pela qual devemos deixar de amar o mundo é porque o mundo afasta-nos para longe de Deus. E a terceira razão pela qual devemos deixar de amar o mundo e as coisas do mundo é porque todas estas coisas irão desaparecer. Portanto, a primeira razão pela qual devemos deixar de amar o mundo e as coisas do mundo é porque amar o mundo é incompatível com o cristianismo. Reparem comigo no versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o apóstolo João estava a ordenar os crentes que não amassem o mundo, a implicação é que alguns crentes estavam a amar o mundo e as coisas do mundo, não é verdade? O que quer dizer que é possível a alguns de nós, menos maduros na fé, viver desta maneira. E a razão pela qual levam alguns recipientes desta carta a viverem desta maneira é porque não foram devidamente ensinados e discipulados no verdadeiro caminho e na palavra de Deus. Porquê? Porque alguns tinham a ideia errada do pecado e do perdão. Relembram-se, no primeiro capítulo, versículo 8 e 10, o apóstolo João disse: se afirmarmos que estamos sem pecado, portanto haveriam alguns que afirmavam que estavam sem pecado, não é? Ele continua a dizer: enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E versículo 10, havia aqueles também, continuou o apóstolo João dizendo,
se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, podemos imaginar ensinamentos do tipo: não somos pecadores. Nem todo o pecado é mau. O que estou a fazer não é errado. Não é pecado. Não devemos falar acerca do pecado. Deus conhece-me, aceita-me tal como sou. Ele fez-me assim. Não devemos julgar. Conheces alguns que ensinem e acreditem em tais ideias acerca do cristianismo? Outros também tinham a ideia que a obediência à palavra de Deus não era necessária. Mas o apóstolo João corrigiu essa falsa noção no capítulo 2, versículo 3 a 6. Reparem comigo, por favor. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isto é, Jesus Cristo. Então, podemos imaginar ensinamentos do tipo: não tens de perdoar se não quiseres, não és obrigado a amar os outros, não tens de ir à igreja, não tens de contar toda a verdade, não tens de trabalhar, não tens de evangelizar, não tens de te arrepender, de mudar. Não é preciso conhecer a Bíblia para conhecer Deus, etc. Já ouviram ensinamentos deste tipo também? Então, não se surpreendam que este tipo de pessoas priorize mais o mundo e as coisas do mundo do que Deus e as coisas de Deus. Porquê? Nós vivemos num estilo de cristianismo do tipo drive-thru. Já ouviram falar dessa expressão? Sabem o que é um drive-thru? Sabem o McDonald's, por exemplo, ao lado do Leroy Merlin? Tu podes pedir e receber o teu comer sem sequer sair do carro. Passas num lado do restaurante, fazes o teu pedido e pagamento, depois conduzes ao outro lado do restaurante e está pronto, preparado num saquinho bem quente para levares minutos depois. Comida rápida, fast food. Agora, comer McDonald's não é pecado, mas muitos crentes vivem em tais vidas de cristianismo drive-thru ou fast food, comida rápida. A Igreja de Deus é como se fossem aquele restaurante que entram e saem nas suas conveniências, com muito pouco esforço. E também há certas igrejas que a comida da palavra é também fast food, não tem nutrição, não é saudável, mas é muito saboroso, mas faz muito mal à saúde. É como aqueles pregadores com discursos, pregações e histórias que motivam, emocionam, são maravilhosas, saborosas, nos faz sentir bem, mas com pouca ou nada doutrina da palavra de Deus. Sobem num palco e mal tocam ou ensinam a palavra de Deus. O objetivo deles é dar palestras e contar histórias inspiradoras que façam arrepiar, chorar, rir, dançar, cantar. E sais dali com pouca ou nenhuma pregação bíblica. Mas sentes-te bem, foi divertido, as pessoas foram simpáticas, foi um bom convívio. É o cristianismo fast food. Agora, muitos podem usar o nome de Jesus nos seus ensinamentos, não é? E até citar um verso da Bíblia aqui e ali. Mas muitas vezes são usados como um pretexto para falarem sobre um tema que queiram falar. Que move as pessoas, emociona as pessoas, fala-se sentir alimentadas. Mas tal como a comida do McDonald's só faz mal e prejudica a saúde. Especialmente se a dieta for só essa. Esta ideia de obedecer a Deus e conhecer a sua palavra é demasiado aborrecido. Não é emocionante. Mas como podemos dizer amar Deus se pouco sabemos acerca dele? Então não se surpreendam quando temos mais e mais igrejas que atraem muitas mais pessoas com os seus programas e shows de palco, porque usam meios mundanos e criam crentes mundanos. Há crentes que vivem como o mundo. Mas se forem verdadeiros crentes, não viverão desta maneira por muito tempo. Porquê?
porque o amor do Pai não está neles. Amar o mundo e as coisas do mundo é incompatível com Deus. Versículo 15, novamente leio. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembram-se que o apóstolo João mencionou que Deus é luz e que nele não há nenhuma escuridão. E o raciocínio assim continua, tal como ele afirmou no capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma das razões pelas quais devemos deixar de amar o mundo é porque o mundo é incompatível com Deus. Portanto, é incompatível com o cristianismo. A escuridão é incompatível com a luz. Deus é luz. E, se o amor do Pai está em nós, vamos andar na luz. Mas, o que há de errado com o mundo e as coisas do mundo? O apóstolo João, no contexto desta carta, conta-nos bastantes coisas sobre o mundo. Mas duas bastam para fazer um ponto. Em primeiro lugar, ele fala de um mundo que rejeita, odeia e não se importa com Deus, nem com os filhos de Deus. Reparem no capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de facto somos. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. E é por isso que o apóstolo João diz, alguns versículos depois, no versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. E em segundo lugar, a realidade é que o mundo é influenciado por Satanás. Reparem no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Um comentador bíblico, ao falar deste mundo aqui no nosso texto, diz o seguinte, e passo a citar. Para o apóstolo João, o mundo é uma forma abreviada para descrever a humanidade na rebelião contra a vontade de Deus e na necessidade de redenção. Jesus lembra os seus seguidores que devem estar no mundo, mas não pertencem ao mundo. Não se pode amar as coisas do mundo e, ao mesmo tempo, dizer amar a Deus. Estas são mutuamente exclusivas. Um conhecimento salvador de Deus manifesta-se no amor obediente por Ele e não pode coexistir com o amor pelo mundo. Para de citar. Então, estes falsos profetas que o João adverte nesta carta ensinaram e modelaram um tipo de cristianismo mundano. Um cristianismo carnal. Um tipo de cristianismo que tem uma visão superior do homem e uma visão inferior de Deus. Seus ensinamentos e comportamentos produziram crentes mais preocupados com a materialidade do que a santidade, desviando os crentes. E a razão pela qual desviavam era porque eram filhos do enganador, do maligno. Eles podiam afirmar ser filhos de Deus, mas sua falta de amor pelo povo de Deus e seus estilos de vida provaram que viviam para o diabo. Reparem comigo no capítulo 3, no terceiro capítulo, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem ama seu irmão. O cristão genuíno é marcado pelo amor e obediência a Deus. O incrédulo é apaixonado e escravizado pelo sistema mundial, influenciado pelo diabo. Então, amar o mundo é incompatível com o amor de Deus em nós. É incompatível com o cristianismo. Não podemos afirmar que amamos a Ele e ao mundo ao mesmo tempo. Não podemos servir dois senhores, não é verdade? Não há neutralidade. Ou somos escravos do diabo ou escravos de Cristo. Ouçam esta realidade sendo explicada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E ele está a falar com crentes. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, temos que deixar de amar o mundo e as coisas do mundo, porque é incompatível com o cristianismo. Em segundo lugar, temos de compreender que o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo, deste sistema do maligno, afasta-nos de Deus. O amor pelo mundo está em oposição direta ao amor por Deus. Temos de ter cuidado para termos mais influência no mundo, em vez de o mundo ter mais influência sobre nós. Porque, na realidade, ser influenciado pelo mundo é ser influenciado por Satanás. E por que meios ele nos influencia? O apóstolo João agora expande o que disse no versículo 15, quando escreveu: não há meio mundo, nem o que nele há, salientando 3 maneiras que o mundo nos atrai e afasta-nos de Deus. Reparem, no versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, nos diz então o apóstolo João, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Existe uma outra tradução que traduz da seguinte maneira: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Satanás, através do mundo, influencia-nos por estes meios. Então podemos assumir que havia crentes lá que em algum momento também foram influenciados por tais coisas. Aprendemos da última vez que todos os crentes estão em diferentes fases de maturidade espiritual. Que todas as pessoas são tentadas de formas diferentes, consoante as suas fraquezas individuais e maturidade espiritual. Mas todos nós estamos neste mundo e somos expostos diariamente a 3 áreas da vida: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, que significa um tipo de arrogância dos seus bens materiais. A Bíblia de Estudo de John MacArthur faz a seguinte observação neste versículo. Passo a citar: embora as filosofias e ideologias do mundo e muito do que ele oferece possam parecer atraentes e apelativos, são enganosos. Na verdade, a sua natureza é má, prejudicial e destrutiva, satânica. As suas teorias mortais são levantadas contra o conhecimento de Deus e mantêm as almas dos homens cativas. No que toca à palavra cobiça, o apóstolo João usa o termo de forma negativa aqui para ilustrar um forte desejo por coisas más. A palavra carne, o termo, refere-se à natureza pecaminosa do homem. Os rebeldes, dominados pelo pecado, em oposição a Deus. Satanás usa o sistema do mundo maligno para incitar a carne. Continua a citar: os olhos. Satanás usa os olhos como uma via estratégica para incitar desejos errados. A ostentação dos bens. O pastor John MacArthur continua a dizer: a expressão tem a ideia de arrogância perante as próprias circunstâncias, que gerava arrogância ou exagero, exibindo o que se possuía para impressionar os outros. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é inimigo do cristão porque está em rebelião e oposição a Deus e é controlada por Satanás. Paro de citar. Agora, não nos é dito especificamente quais são as coisas que atraíam e tentavam os crentes nesta carta, mas, como sabemos que vem do diabo, vale a pena investigar os seus esquemas na Bíblia e entendermos as suas táticas. A virem comigo para Gênesis, capítulo 3. O livro de Gênesis, capítulo 3. Lembram-se o que Satanás disse a Eva no primeiro verso? Ele disse, no versículo 1: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Em outras palavras,
consegues mesmo confiar na palavra de Deus, Eva? Tens a certeza que foi isso que ele disse? E o que Eva respondeu no versículo 2? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Satanás disse, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Repararam? Aparentava agradável para comer, atraente à vista, desejável para obter sabedoria e discernimento. Repararam que a tática é quase sempre a mesma. Ele usa meios mundanos e materialistas para influenciar as pessoas. Muitas pessoas na Bíblia foram influenciadas pela cobiça da carne, dos olhos e das coisas materiais. O rei Davi, com os seus olhos, cobiçou a mulher de um outro homem e cometeu adultério. Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata, traiu o Nosso Senhor Jesus. Acã cobiçou os despojos proibidos da guerra e sofreu por isso. O Demas abandonou o apóstolo Paulo pelos prazeres deste mundo. Reparem, as táticas, esquemas e enganos de Satanás mantêm-se sempre os mesmos. Ainda hoje. Pensem bem, como é que o sucesso é vendido no mundo de hoje? Uma pequena pesquisa nas redes sociais dá logo para ter uma percepção. Vê-se pessoas a exibir dinheiro, supercarros, influenciadores a quererem fama, popularidade, jovens a competir para serem sexualmente atraentes, tudo para terem mais atenção do mundo. Visualizações, seguidores, popularidade, riquezas. E estas pessoas fazem todo o tipo de coisas pecaminosas para conseguir as suas visualizações e cliques e fama. Mentem, desrespeitam as pessoas, pregam partidas, roubam, discutem e causam discussões, arriscam até as suas próprias vidas, gastam muito dinheiro, arriscam a sua própria saúde, vendem-se e até usam os filhos. Fazem de tudo e mais alguma coisa pela atenção e pelos prazeres deste mundo. O mundo quer o teu tempo, atenção, dinheiro, esforço. Quer que te distraias com entretenimento, fama, sexo, dinheiro, drogas, álcool. Mas reparem, mesmo as pessoas que têm tudo isto que vocês querem estão perdidas. E muitas delas encontram um vazio até ter as suas próprias vidas. Na realidade, pessoas que seguem estes caminhos são pobres, estão infelizes, sentem-se vazios porque essas coisas não vêm de Deus. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Temos de deixar de viver como o mundo. Precisamos de ser exemplos para os nossos irmãos e irmãs, as nossas famílias, vizinhos, amigos, os nossos filhos. Depois verão que estamos numa direção diferente em relação às coisas que agradam a Deus, no caminho que conduz à vida eterna. Agora, para alguns de vocês pode parecer que estou a ensinar uma vida de abstinência, legalista, que tipo, temos que ser monges e nos isolar num monastério. Não. Não há nada de errado com dinheiro, sexo ou fama, desde que sejam devidamente vividos de maneira que honra Deus e não nos afaste dele. Nós temos liberdade em Cristo, ok? Mas existem condições, sabem? Por exemplo, o apóstolo Paulo advertiu alguns dos membros das igrejas em Gálatas que estavam a ser legalistas e a impor a lei e a necessidade de circuncisão. E ele lá escreve a respeito da nossa liberdade em Cristo. Ouçam bem. Sigam comigo, se quiserem, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 26.
Reparem o que ele escreveu para os irmãos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nesta última leitura até encontramos uma lista prática de coisas que precisamos de cultivar em nossas vidas, não acham? Porque também ele nos diz, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, nós temos de chegar ao ponto em que este mundo já não parece o nosso habitat natural. Compreendem? Passas a compreender e a te comportar como se a tua verdadeira cidadania estivesse no céu, que é a nossa realidade. E as coisas deste mundo que precisamos para viver, tais como comida, bebida, roupa, o nosso Pai Celestial sabe que precisamos. Mas Ele nos comanda a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34. Então, deixemos de amar o mundo e as coisas do mundo, porque estas são incompatíveis com o cristianismo e nos afasta de Deus. A terceira e a última razão pela qual devemos de deixar de amar o mundo e as coisas do mundo é porque tudo isto vai desaparecer. Todas estas coisas. Em versículo 17, o apóstolo João continua a dizer: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pensem comigo. Por que investir numa empresa em falência? Ou colocar o teu dinheiro num banco corrupto? Por que construir uma casa numa fundação prestes a desmoronar-se? Por que investir no que não é eterno? Atenção, não estou a falar de sermos inúteis no mundo. Afinal, nós somos chamados a ser luzes neste mundo, a fazer discípulos neste mundo, mas não a sermos consumidos nem influenciados pelas coisas deste mundo. Lembram-se o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 21? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso Senhor Jesus não era rico, nem tinha influência política ou poder, não se vestia como um rei, nem comia as melhores comidas, não tinha mansões, palácios, casas e muitos bens materiais. Lembram-se até ele respondendo a um homem que queria segui-lo, Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo 20, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A sua missão era salvar-nos dos nossos pecados, dando-nos o seu Espírito Santo para vencer o domínio deste mundo maligno sobre as nossas vidas e preparar-nos para sermos santos, para passar a eternidade com Ele, num novo céu e numa nova terra. Por isso devemos fazer como o apóstolo Paulo instrui aos crentes em Romanos capítulo 13, versículo 14, quando disse: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Porquê? Como nos indica o nosso verso de hoje, no versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam. Vão desaparecer. E é por isso que o apóstolo João destaca a brevidade da vida. Ser consumido por esta vida e pelo que este mundo tem para oferecer é estar despreparado para o mundo eterno. Quão triste é se investimos a maior parte do nosso esforço, tempo e recursos no que não vai durar. Eu ainda me lembro, quando era novo e o meu pai ainda era vivo, ele era muito trabalhador, ele trabalhava de segunda a sábado, normalmente até vinha à casa muito tarde e raramente tinha muito tempo com ele. E até nos domingos, quando ele folgava, por vezes íamos fazer algum passeio como família e ele ainda ia às obras que já estavam fechadas, mas lá ia ele para ver se tinha alguma coisa fora do normal ou se precisavam de planear as coisas para a semana que vem. E, no entanto, depois de acumular riquezas, que ele queria tanto fazer uma casa e ter as suas coisas, no entanto, a vida passou. Morreu. E que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não é verdade? Para quê focar a nossa vida nas coisas que este mundo tem para oferecer? Para sermos os homens e mulheres mais ricos do cemitério? Não. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora o apóstolo João não está a ensinar que a nossa obediência nos dá vida eterna. Quando ele nos diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabemos que só a obediência e o sacrifício de Jesus satisfizeram as exigências de Deus para a nossa salvação. O apóstolo João até diz-nos nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 11, que a vida eterna é um dom, é um presente. Ele nos diz, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Portanto, a única maneira que nós podemos ter vitória sobre este mundo e estarmos preparados para um mundo, uma vida eterna, para todo sempre estarmos com o nosso Criador, é através da obediência perfeita de Jesus Cristo. E essa obediência é-nos dada quando nós nos arrependemos e pomos a nossa fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados, mas também nos preparar, nos moldar para ser como Ele e preparar-nos para estarmos com Ele. Mas também João ensina que este dom do amor nos transforma para que caminhemos como Ele, como nos disse no capítulo 2, versículo 6. Amados, precisamos de reconhecer que nesta vida vamos ser amigos do mundo e Satanás ou amigos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos disse: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, se vamos continuar a ser amigos deste mundo, a priorizar e idolatrar coisas mundanas, a viver nele e desfrutar de todos os seus prazeres passageiros e temporários, isso levará a negligenciar as coisas de Deus, o povo de Deus,
e os mandamentos de Deus. Para terminar, deixe-me citar um comentador que usou o que aconteceu a Ló em Sodoma como uma poderosa ilustração de um homem justo, que amou o mundo durante algum tempo e que recebeu uma lição que nunca esqueceria. Passo a citar. Esta passagem é poderosamente ilustrada pela vida de Ló, nos capítulos 13, 14 e 19 de Gênesis. Ló aproximou-se de um verdadeiro homem espiritual chamado Abraão. No entanto, era egoísta e escolheu para si o que parecia mais lucrativo, sem considerar as implicações espirituais do que fazia. Tornou-se financeiramente próspero, mas preferiu viver uma vida e numa cidade perversa e mundana, Sódoma. Passado algum tempo, estava sentado aos portões da cidade como um dos líderes cívicos de Sodoma. Tinha estatuto mundano, influência, riqueza e conforto. No entanto, tudo foi retirado no momento em que o julgamento de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ló colocou todos os seus ovos no cesto errado e sofreu perca pelo fato de que aquele mundo que escolheu estava prestes a desaparecer. Paro de citar. Também reconhecemos que viver neste mundo é difícil para muitos de nós, não é? Há sofrimento. E a palavra de Deus reconhece isto e nos diz, até o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu até lembro-me de ver uma ilustração de um outro pastor que tinha uma corda branca bem longa. Ele estava assim tipo num palco. Ele tinha uma corda branca bem longa, de uma ponta à outra do palco. E numa ponta desta corda estava uma pequena marca de tinta vermelha. E a ideia era de demonstrar que a nossa vida neste mundo era aquela pequena marca vermelha, nesta longa corda branca em que não se via o fim, comparado com a eternidade que nos espera. E o ponto era que a maioria das pessoas se preocupa em viver, em se preocupar, em planear e focar, em investir suas vidas naquela marca minúscula que representa a nossa vida curta, passageira, neste mundo, do que investir na eternidade sem fim. Então, amados, 3 razões para deixar de amar o mundo. Um mundo é incompatível com o cristianismo, um mundo afasta-nos de Deus e este mundo vai desaparecer.